Olá, alunos, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Aqui é o professor Denilson, professor da disciplina de Sociologia. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula, onde nós vamos fixar, revisar os conteúdos para a prova. Então, peço de você muita atenção, muita concentração, porque é uma aula muito importante, onde nós vamos revisar, recapitular, fixar as ideias principais dos assuntos que nós estudamos durante esse bimestre, se preparando para a prova. Então, peço a você muita atenção, concentração para você entender bem, para revisar novamente, né, os conteúdos já estudados, conteúdos ministrados, explicados e é de fato, uma alegria, uma satisfação ter você nesse momento. Então, empenho, atenção, dedicação e vamos iniciar a nossa fixação dos conteúdos para a avaliação bimestral, certo, alunos? Então, acompanhe comigo aí essa aula. O nosso primeiro assunto que nós refletimos, estudamos, né, até revisamos. Por quê? Porque eu digo revisar, estamos revisando novamente, porque a, a cada aula que faço, eu sempre faço uma pequena revisão do assunto anterior, do assunto já estudado. Então, dessa forma, eu acredito que você vai entender melhor, você vai fixar melhor os conteúdos, né? Então, dessa forma, eu acredito que você vai aprender muito mais. E o nosso assunto foi, nosso primeiro assunto, né? Indústria cultural e meios de comunicação. O texto diz o seguinte: a produção e o consumo de bens e serviços culturais em larga escala, proporcionados principalmente pela indústria cultural, do entretenimento, é algo comum na atualidade e marca o dia a dia de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, realmente, né, o consumo de bens e serviços marca a vida das pessoas, marca o nosso dia a dia, porque a todo instante nós estamos se utilizando dos bens, dos aplicativos, né? Dos aplicativos, dos meios de comunicação, dos serviços oferecidos, como a internet, como os meios de comunicação que nós temos em casa, enfim, tudo que a gente usa, tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia são bens de produção e a gente constantemente nós estamos consumindo porque é necessário e é importante, né? Então, atenção para essa ideia aí. Foi durante o século XX que a indústria cultural se tornou um segmento importante na economia dos países industrializados, sendo responsável por grandes mudanças não apenas no âmbito econômico, mas também no social. Isso ocorreu em grande parte em virtude do desenvolvimento tecnológico e dos meios de comunicação. Então, está aí um termo importante que a gente já estudou na indústria cultural. Tá? Eu sempre digo para vocês, para exemplificar, são grandes empresas, grandes indústrias que estão nesse momento produzindo tudo aquilo que a gente precisa para consumir, né? Seja roupa, seja calçado, seja os meios de comunicação, até o filme que nós iremos assistir, tem gente que está pensando e produzindo, tá? E isso só vem confirmando cada vez mais, vem se firmando com o desenvolvimento da tecnologia dos meios de comunicação, tá? E hoje, de fato, é um fenômeno, né? E importante porque realmente a gente utiliza os meios de comunicação para trabalhar, para estudar. Isso é tão verdade que agora eu estou gravando essa aula, né? Usando os meios de comunicação e depois eu vou postar para vocês assistirem. Então, eu vou fazer uso dos meios de comunicação disponível que nós temos, né? Portanto, de fato, os meios de comunicação nos ajuda muito para o nosso estudo, para o nosso trabalho, enfim, para fazermos aquilo, pesquisar aquilo que de fato é necessário para a nossa vida enquanto estudante, né? Que nos ajuda a crescer na nossa vida enquanto estudante, pessoas aí que está sempre pesquisando, está sempre descobrindo coisas novas. Isso de fato é muito importante.
Indústria cultural é uma expressão criada pelos pensadores alemães da escola de Frankfurt para designar a produção artística e intelectual em massa, de maneira padronizada. Então a gente viu, né, sobre os teóricos da indústria cultural, foi Theodor Adorno e Max Horkheim. Então são os dois pensadores, sociólogos que nos acompanharam durante esse bimestre, nos dando um esclarecimento, contribuindo para o nosso entendimento relacionado à indústria cultural e os meios de comunicação. Usar o conceito de indústria cultural para analisar o contexto histórico em que viviam as primeiras décadas do século XX. Então, conhecer um pouco da história, né, da indústria cultural. Outro assunto que nós vimos também foi efeitos da indústria cultural e da comunicação. Então, a gente vai ver os efeitos, né, da indústria cultural e dos meios de comunicação na nossa vida. Será que tem efeito, turma? Com certeza sim, né? A gente viu que sim. A partir dos anos de 1970, os estudos sobre comunicação de massa se inspiraram na teoria marxista, ou seja, nas ideias do filósofo e economista alemão Karl Marx. De acordo com essa vertente, a comunicação de massa ajudaria a reproduzir a ideologia dominante que suportaria a sociedade capitalista. Então nós estamos aí refletindo sobre a ideia de Karl Marx. Devo dizer para vocês que Karl Marx ele é um crítico do sistema capitalista, não porque na visão dele o sistema capitalista não liberta o ser humano, pelo contrário, aprisiona com as suas ideologias, tá? Então a gente vai pensar esse assunto aí com a ideia de Karl Marx. E ele falou sobre a ideologia, né? Um tema importante que Karl Marx está sempre enfatizando nos seus estudos, nos seus escritos. Então acompanhe aí. Ideologia é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. De fato, é isso mesmo. Então tá aí, a gente vê o termo ideologia, né, que se usa, sobretudo no aspecto do sistema capitalista, né, para induzir num caso assim, vamos pensar, vou citar um exemplo para vocês entenderem, né? O sistema capitalista, ele quer que as pessoas consumam cada vez mais, se tornem consumista, tá? É uma ideia ideológica, não é uma ideia muito boa, tá? Porque passa a ideia de que para a pessoa ser feliz, estar bem, ela precisa consumir constantemente, que às vezes não é verdade, né? Não é verdade. Então, tá aí. Espero que você esteja entendendo essa ideia aí. Outro assunto que nós estudamos foi redes sociais virtuais e interação social, certo? Então, falar do nosso dia a dia, né? Todos nós fazemos uso das redes sociais, né? Como uma interação social. Tá isso, ó, eu coloquei alguns exemplos para vocês aí. O aplicativo de relacionamento Tinder é um dos mais populares do mundo, tá? O aplicativo esteve presente em 190 países e foi usado por falantes de 40 línguas. Em dezembro de 2019, ele foi utilizado por cerca de 50 milhões de pessoas. Ele mudou a forma de interação, ao menos inicial, entre possíveis casais. Então, de fato, as redes sociais como, como interação social e também como capaz de mudar a forma de as pessoas se relacionarem, até a forma de viver, certo? A gente precisa, uma ideia importante, né, alunos, a gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, tá? Porque muitas vezes ela pode passar o mundo irreal para nós, tá? É bom para a gente interagir, tá? Mas não ficar condicionado somente nas redes sociais, que aí já não é benéfico para nós, né? E veja bem, aí um dado muito atual, né? Muito atual. Em razão da Covid-19 em 2020, os encontros sociais foram interrompidos. De fato, isso aí é uma realidade, né? Todo mundo conhece bem, está sofrendo, sofreu e está sofrendo as consequências da Covid-19. Então, não só os encontros sociais, mas também o trabalho, a escola,
os estudos, tudo foi interrompido, influenciado pela Covid-19. Festas de aniversário foram transformadas em encontros virtuais ou realizados em plataformas digitais. Shows viraram lives, casamentos foram suspensos, a vida social se transformou em comunidades que estavam acostumadas a encontros face a face, né? Face a face, passaram a utilizar o mundo digital. Então, com a pandemia, né, o mundo digital foi muito mais usado, tá? para, para as pessoas se relacionarem. Então, um dado muito real, né, que aconteceu e está acontecendo conosco. Outro assunto que nós utilizamos também foi o consumo e meio ambiente no mundo globalizado também. Essa unidade nos trouxe uns assuntos muito interessantes que vale a pena a gente revisar. Se queremos sobreviver como espécie, temos que aprender a mudar ideias e estilo de vida para viver em uma economia reciclante, equilibrada, tal como o resto da natureza, tá? Aí tem umas perguntas importantes, né? Umas perguntas importantes que faz a gente relembrar, pensar sobre o estilo de vida que vivemos e sobre a vida que queremos para, para nós no futuro próximo e também para as próximas gerações. Aí tem umas perguntas importantes. Como a sociologia observa o fenômeno social do consumo? Tá? A gente vai agora enfatizar a questão do consumo. Quais são suas características históricas e sua dinâmica em uma sociedade cada vez mais globalizada? Como lidamos socialmente com a questão da finitude dos recursos naturais? Então, todas as perguntas são importantes, né? Mas o que nos chama mais atenção é a questão, a ideia da finitude dos recursos naturais, né? Então, o que você pensa, né? O que as pessoas podem pensar se uma vez acabando o término dos recursos naturais, acredito que a vida vai ficar muito difícil, né? Não somente a vida humana, mas a vida dos animais que precisam dos recursos naturais para viver, tá? Isso é uma questão que nos faz mudar o comportamento, né? Ter uma atitude consciente, reciclante em relação ao consumo dos recursos naturais que temos, tá? Para garantir para nós no futuro próximo e também para as futuras gerações que vão precisar dos recursos naturais. Todos os seres vivos precisam consumir para viver. Plantas necessitam de água, luz e nutrientes, animais de oxigênio, água e alimento. Sendo animais, os seres humanos têm que respirar, saciar a sede e a fome, ou seja, consumir ar, água e alimentos. Essas são necessidades naturais. Até aí, né? Consumir é normal, precisamos consumir para continuarmos vivendo, são necessidades naturais. Mas, olha o detalhe aqui, alunos, mas em virtude de nossas características, essas necessidades são influenciadas por nosso comportamento social. O que comemos e como comemos, por exemplo, não é determinado simplesmente por instintos naturais, mas é uma criação, né? Com as transformações provocadas pela Revolução Industrial entre os séculos 18 e 19, consolidou-se um sistema econômico que tem por base a produção e a circulação de mercadorias, o que inclui, é claro, o consumo. Esse sistema é o sistema capitalista. Então tá aí, alunos, o sistema capitalista ele veio para mudar a forma de consumir das pessoas, tá? As pessoas elas não querem só consumir para viver bem, elas querem consumir e ter as coisas cada vez mais para se sentir bem, se sentir feliz, né? Então a gente até sempre diz que o sistema capitalista, o capitalismo impõe a ideia, impõe a ideologia de que para a pessoa estar bem, ser feliz, precisa ter. A pessoa pode pensar, quanto mais ela tiver bens, mais ela vai ser feliz. Essa é uma ideia muito muito presente no sistema capitalista, tá? E dessa forma muda
o consumo das pessoas, o modo de consumir. A pessoa não só consome por necessidade, questões naturais. Ela se torna uma pessoa consumista porque ela acha que consumindo cada vez mais ela vai alcançar a felicidade, ser feliz e que às vezes não é bem verdade. Ok, alunos? E olha que em relação o capitalismo, tem um termo que Karl Marx coloca também para nós, o fetiche da mercadoria. Vamos lá. A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho, por ocultar, portanto, a relação entre os trabalhadores individuais, dos produtores e o trabalho total. Uma relação social definida e estabelecida entre os homens assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Chamo a isto de fetichismo, que está presente grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. A mercadoria tem a finalidade de satisfazer as necessidades do comprador, venham estas do estômago ou da fantasia, como afirma Karl Marx na obra O Capital. A satisfação está ligada à utilidade da mercadoria, isto é, a seu valor de uso. O fetiche da mercadoria oculta as condições de sua produção, o caráter social do trabalho. Então tá aí uma imagem, né? Uma imagem que expressa que o fetiche da mercadoria oculta as condições na qual a mercadoria foi produzida, tá? Muitas vezes a gente pode, no nosso dia a dia, pode estar fazendo uso de uma mercadoria que foi feita por trabalho escravo, né? Então, o fetiche da mercadoria esconde isso, tá? Tanto que quando a gente vê um produto, né, aluno, né, eu falei isso para vocês, quando a gente vê um produto na prateleira da loja, a gente nunca pensa na pessoa que produziu aquele produto, né? A gente pensa, a gente é tomado por um desejo de consumir, de ter aquele produto, tá? Isso é o fetiche da mercadoria, tá? Como disse Karl Marx. Então, tem um exemplo aí para você entender melhor a questão do fetiche da mercadoria. Pense no seu caderno. Ele tem uma utilidade e satisfaz a sua necessidade de anotar ou desenhar o que é dito em sala. Você pagou um valor por ele, mas será que esse valor está relacionado unicamente à utilidade do caderno? Não. Por trás do caderno há o trabalho de muitas pessoas. Esse é o detalhe, tá, gente? De trás do caderno ou de qualquer outro produto há o trabalho de muitas pessoas, daqueles que plantaram e cortaram as árvores, ou no caso de ele ser de papel reciclado, dos coletores e recicladores de lixo, de quem o imprimiu, montou, transportou, vendeu. Há uma rede de pessoas cujo trabalho faz com que o caderno se transforme em uma mercadoria. Por isso, é possível afirmar que a mercadoria é produto de uma complexa divisão do trabalho social. Então, a mercadoria ela passou por uma complexa divisão do trabalho, divisão do social do trabalho. Isto é, passou por várias mãos, né? Então, um detalhe importante, tá, alunos? Quando o produto se torna uma mercadoria, quando ele é feito para ser comercializado. Se uma pessoa faz um produto só para o seu uso e não comercializa, ele é apenas um objeto, tá? Ele não é considerado mercadoria. Mercadoria é quando o produto ele é feito para ser comercializado, certo, alunos? Um detalhe importante. O consumo humano, sua dinâmica e seus impactos sociais e naturais é objeto de estudo da sociologia. Então, de fato, a sociologia se preocupa mesmo com esses assuntos, pois exerce um papel muito importante na determinação da organização econômica da sociedade e de suas instituições culturais, bem como das motivações e experiências pessoais. Para entender o consumo como um dos mais importantes elementos constitutivos do modo de vida da contemporaneidade, é fundamental recorrer à ideia de mercadoria, como a gente já viu, né? Então, a ideia de mercadoria é quando
o produto ele é utilizado de fato para ser comercializado, né? Quando a pessoa faz um produto só para o seu uso, não comercializa, é apenas um objeto e não é considerado mercadoria. Atenção para esse detalhe, tá, alunos? O consumo como prática social. Vamos lá. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, no século XIX, havia uma barreira a ser vencida pelo capitalismo, a propensão dos indivíduos a poupar muito e gastar pouco. De fato, antes do capitalismo, se tinha isso, as pessoas estavam mais preocupadas em poupar e gastar pouco. A publicidade e as modernas técnicas de marketing vieram para transformar o poupador em consumidor. Então, a partir do momento que o capitalismo ele se afirma, se consolida, vem também as características que é a publicidade, fazendo com que as pessoas, as publicidade, o comercial, o marketing, para que isso? Fazer as pessoas consumirem mais. Essa é a grande ideia, como está dizendo aí. A publicidade e as modernas técnicas de marketing vieram para transformar o poupador em consumidor, né, alunos? Então veja bem, o que você me diz? Será que esse objetivo foi atingido? Com certeza sim, né? É por isso que a gente está tendo essas aulas, que é para nós despertarmos o senso crítico, né, sobre tudo que a gente ouve nas propagandas, na publicidade e não aceitar, né? Sempre pensar e refletir sobre o consumismo e fazer com que a experiência urbana fosse sentida como paraíso das compras. Olha a ideia, né, alunos? Olha a ideia. O comprador, a pessoa consumista, de acordo com a publicidade capitalista, a pessoa vai fazer a experiência do paraíso, isto é, vai ser feliz, vai ter a felicidade se de fato ela comprar muito e consumir. Essa é a ideia da publicidade. Thorstein Veblen procurou demonstrar que o consumo, além da satisfação de necessidades primárias, tinha também as classes abastadas o caráter de ostentação, isto é, representava o poder do dinheiro e da propriedade. De fato, às vezes isso acontece, né? A pessoa só quer se mostrar, vamos pensar assim, que tem dinheiro, que tem poder, tá? Como algo para mostrar pessoas, para mostrar para as pessoas que está bem, está feliz porque tem dinheiro, tem poder, né? É essa ideia que Weber está nos dizendo, nos passando. Zygmunt Bauman diz o seguinte: a sociedade chamada de pós-moderna observa seus membros em seu papel de consumidores. Então, Bauman ele tem uma outra ideia aí, né? Outra ideia importante aí sobre a questão do consumo, do consumismo, né? Vamos ver. Ser ou não um membro da sociedade depende da capacidade de compras de bens e serviços. Desse modo, conforme o autor, o consumo se tornou o principal meio de alcançar a integração social. Gente, que coisa legal, que coisa boa. O Bauman vai estar nos dizendo aí, olha só como isso é importante. Ele está dizendo que a pessoa fazer parte da sociedade de consumo, sociedade capitalista, consumista, a pessoa precisa comprar, tá? A pessoa precisa comprar, consumir. Então, pela lógica, se a pessoa não compra, a pessoa não consome, ela está fora, ela não está integrada na sociedade de consumo. Isso passa a ideia de exclusão, não é verdade? Então, imagina aí comigo, aluno, no Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, a pessoa que desempregada, ela não tem como ganhar, não está ganhando nenhum dinheiro, portanto, não tem como consumir. E pela lógica, né, elas estão excluídas do meio social, da sociedade consumista. Então, veja como Bauman ele foi feliz em colocar essa ideia para nós. Pierre Bourdieu mostrou que existe uma forte associação entre posição social e gosto cultural. O que quer dizer isso? Cada posição na estrutura da sociedade corresponde a um estilo de vida.
tá? Vamos entender como uma classe social. A sociedade é dividida por classes sociais, não é verdade? Classe social baixa, média e alta. E de acordo com essa estrutura, a pessoa vai ter um estilo de vida, né? Quer dizer o quê? Se a pessoa é da classe social alta, ela vai ter mais dinheiro e, portanto, ela vai consumir mais. Essa é a ideia. Assim, o gosto é também usado como um recurso no conflito social entre diferentes grupos e classes em direção ao topo da hierarquia social. Comportamento coletivo, moda e modismo. Tá? Outro assunto que nós estudamos. A moda é um padrão social de comportamento que funciona como promotora de distinção social. Bourdieu utilizou esse conceito para analisar empiricamente vários campos: o jurídico, o científico, o religioso, o político e o artístico. Ele notou que as pessoas não apenas disputam bens econômicos na sociedade, mas lutam desculpa, mas lutam por prestígio, por poder e pela legitimidade de dizer a verdade sobre algo. Então veja aí a questão do consumo, né? A questão do consumo como o estilo de vida como para legitimar, tá? Uma verdade política, uma verdade religiosa ou artístico, né? Então, o modo de vida como as pessoas vivem, como a gente vive, legitima um caráter religioso, político, científico, tá? Essa é a ideia que o Bourdieu está nos passando. Produção, consumo e meio ambiente. Então, aí tem a página para você acompanhar, né, alunos? Então, vamos lá. Nossa relação com a natureza pode ser material ligada à produção e ao consumo, como o extrativismo, a cultura de subsistência, o agronegócio, a utilização da água para matar a sede ou fazer uma usina hidrelétrica, etc. Então veja aí, a nossa relação com a natureza é uma relação de consumo, né? A gente precisa da natureza para ter uma atitude de extrair da natureza o bem que ela nos fornece, né? Tem possibilidade de fazermos agricultura para tirar também o nosso sustento e do agronegócio. E também, sobretudo, veja aí uma ideia importante, né? A utilização da água. Quanto a água, ela é um recurso natural muito importante. Não serve só para a gente matar nossa sede, só para a gente lavar nossas coisas, mas também como um meio de economia, tá? Na questão da produção de energia e também serve para a agricultura. Enfim, a água tem bastante utilidade. Então, daí a importância de nós sempre estarmos preservando esse bem tão importante, né? Esse bem tão importante que é a água. A nossa relação não material. Então, nós temos também uma relação não material com o meio ambiente. É refletida em ações como apreciar paisagens, definir lugares como sagrado, conhecer cientificamente o funcionamento de um ecossistema, entre outras. Então, também a nossa relação com o meio ambiente é uma relação não material. Quando você contempla a natureza, você admira a natureza, tá? Quando você vai para alguns lugares, tem a natureza como um objeto sagrado. Então, é uma ideia não material, é mais uma questão mesmo de ter um carinho, vamos pensar assim, com a natureza e também a natureza como objeto de conhecimento da ciência, né? Então, a ciência realmente é um objeto onde as pessoas, cientistas, gostam de pesquisar e tudo mais. Então, a natureza é fonte de muita reflexão, de muito estudo, de admiração e assim por diante. Então, nós temos também uma relação não material. Ok, alunos? Técnica, sociedade e natureza. Usando técnicas, os grupos sociais se apropriam
e distribuem os recursos naturais de acordo com suas posições nas relações sociais, atribuindo significados à natureza que dão sentido a seus diferentes usos. Então, de fato, a técnica aí sendo muito bem utilizada em relação à natureza, tá? Mas tem um dado importante aí que faz a gente refletir mais, pensar mais sobre a questão da técnica, a questão do conhecimento em relação à natureza. A natureza não dá conta de absorver o descarte de plástico que é usado uma única vez. No gráfico, né, que vocês podem ver no livro, a projeção indica o cenário no futuro, analisando múltiplos dados do presente do presente e do passado. Então, alunos, então tá aí uma imagem que eu coloquei só para vocês terem a noção como o homem ainda não está cuidando do meio ambiente. Você pode pensar comigo, refletir, né? Professor, o homem tá, tem tanta técnica, a ciência está sempre muito avançada. Por que que o homem deixa chegar a esse ponto, tá? De poluir o meio ambiente, com, sobretudo com plástico que passa milhares de anos para se decompor na natureza. Por que tanto isso? Por que, que o homem ele é tão egoísta e não só pensa no seu bem-estar, não pensa no meio ambiente, na natureza? É simples, é simples. Muitas empresas não têm compromisso nenhum com o meio ambiente, não têm compromisso nenhum com a sustentabilidade. Só visam o lucro, só visam o lucro. Portanto, eles não estão preocupados com o meio ambiente e jogam na natureza tudo que não presta, todo o lixo vai, e isso tem um prejuízo muito grande para a natureza e também para a vida humana, certo? Então, o que fazer? Uma atitude simples, né? É a gente comprar das empresas que têm um compromisso com o meio ambiente, têm um compromisso com a sustentabilidade, a fim de não acontecer mais isso que a gente está vendo na imagem, poluição total do meio ambiente, tá? Então veja como essa aula não é só para ajudar você a passar, tirar nota boa na prova, mas também um apelo, né, de mudança de comportamento, mudança de mentalidade para que a gente possa ter mais cuidado com o meio ambiente, que é a nossa casa comum. Certo, alunos? Vamos lá continuando. Movimentos sociais e ambientalistas. O ambientalismo é um movimento social que surgiu nos países mais desenvolvidos industrialmente, como os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra, na década de 1960. O ambientalismo influencia a educação, a cultura de massa, o consumo e outras dimensões do cotidiano, além de ser um poderoso formador de opinião pública. Então, é no sentido da preservação, no sentido da sustentabilidade. Então, são movimentos, de fato, são movimentos que estão preocupados com o meio ambiente, são movimentos governamentais, mas também movimentos não governamentais e grupos interessados também que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a natureza, que é a nossa casa comum, certo? Sempre na perspectiva de cuidar, de zelar, pensando nas futuras gerações. Pode determinar comportamento de empresas, as políticas públicas e debates em organizações internacionais sobre o desenvolvimento, sobre espaços de poder, e mobiliza processos políticos em que surgem novos atores na cena de uma ecologia política. Então, os movimentos sociais eles podem envolver todos esses grupos, né? Envolver todos esses grupos, isso é importante, fazendo com que toda a população, a sociedade como um todo, tenha consciência e comece a ter uma visão ecológica, uma visão de sustentabilidade, uma visão de cuidado com o meio ambiente, que é a nossa casa comum. Então, tá aí, coloquei essa imagem, né, que tá no livro de vocês, dessa jovem, tão pequena, mas tão preocupada com o meio ambiente, né? Eu aprendi que nunca somos pequenos
demais para fazer a diferença. Então, de fato, né, todos nós, todos mesmo, podemos fazer a diferença em pequenas atitudes, no cuidado com a água, no cuidado com a energia, no cuidado com o lixo. De fato, são pequenas ações, mas que fazem grande diferença. Essa jovem, a Greta, ela mobilizou de fato o mundo, as escolas, enfim, ela mobilizou e mobiliza ainda com a sua preocupação com o meio ambiente, né? Que ela de fato seja exemplo para todos nós. A adolescente Greta passou meses faltando às aulas, todas as sextas-feiras, para sentar em frente do parlamento sueco, exigindo medidas concretas dos políticos. Então a gente precisa realmente exigir dos nossos representantes contra o aquecimento global. Os jovens de todo o mundo aderiram ao movimento. Uma greve escolar global foi realizada em 15 de março de 2019, quando milhares de estudantes foram às ruas para protestar, inclusive no Brasil. Então, é um protesto que vale a pena, né, a gente fazer isso para que as pessoas e, sobretudo, para que os nossos políticos, as pessoas que estão que têm sobretudo, o poder de fazer alguma coisa, exigir de fato dessas pessoas que façam e de forma que a natureza, o meio ambiente seja mais cuidado, seja olhado com mais carinho, com mais atenção, que veja como esses movimentos, essas greves são importantes, né? Que é para despertar as pessoas, na sociedade como um todo, o valor que o meio ambiente tem e o quanto é necessário preservar e cuidar. Valores políticos e questão ambiental. Em uma sociedade democrática, os cidadãos podem incitar. Então, veja aí o ponto importante. Tá? Todo mundo tem o direito de incitar, de exigir dos governos, tá? Eu vou ler que fica melhor para vocês. Podem incitar os governos a agir em relação às mudanças climáticas e à degradação ambiental e, por sua vez, os governos podem procurar induzir comportamentos pró-ambientais de suas decisões por meio de políticas públicas. Então tá aí, meu caro aluno, minha cara aluno, um dado importante, né? Nós temos o direito de exigir dos governos, nossos representantes, né? Políticas públicas que possam cuidar mais do meio ambiente para que a população tenha também cuidado do meio ambiente, mas para cuidar do meio ambiente precisa cuidar do ser humano, precisa cuidar da mentalidade do ser humano para que as pessoas possam desenvolver o cuidado com a natureza, cuidado com o ambiente e a gente possa, dessa forma, garantir o futuro das próximas gerações. Então, é importante sim a gente, enquanto cidadão, enquanto pessoas de direito, a gente precisa de fato exigir dos nossos representantes para que haja mais políticas públicas, tá, que possam vir a zelar, a ter cuidado com o meio ambiente, né? Isso é importante, precisa mais do que nunca, primeiramente, desenvolver a mentalidade do cuidado com o meio ambiente, tá? Com a natureza, tá? Se a gente consegue desenvolver esse cuidado, primeiro na nossa mente, no nosso coração, aceitar que de fato é necessário, se conscientizar de que é necessário a gente cuidar, aí sim a gente precisa cuidar, vai sim cuidar do meio ambiente, da, da natureza. Mas para isso acontecer, a mudança precisa passar pela nossa mentalidade, tá? Porque a gente tem uma cultura, né, de só retirar da natureza, jogar o que não presta na natureza e não cuidar. Agora a gente precisa romper com essas ideias, com essa cultura e pensar mais com carinho em relação ao meio ambiente e à natureza. Tá, alunos? Então, tá aí uma revisão
Você sabe que é muito assunto para a gente revisar, né? Mas eu acredito que deu para vocês compreender algumas ideias, entender melhor. E, por favor, peço a você, leia mais em casa, estudem mais em casa, porque é importante. Lembre, quanto mais você estuda, quanto mais você revisa, mais você aprende. E aí eu coloquei o gabarito das atividades que eu passei na aula anterior, né? Confira aí se você acertou. Se você acertou, parabéns. Aquilo que você não acertou, você pode ajeitar aí, porque o gabarito já está aí para você conferir, tá, alunos? E também responda com cuidado, com atenção, o exercício de fixação, tá? E boa prova para você, força aí, não desanime, siga em frente com determinação, com coragem, com ousadia, porque você é capaz, você consegue. Fico por aqui, tá? Até a próxima, até o próximo momento, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.